venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama de amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia de Deus que é Pai, e a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nos voltemos para a misericórdia de Deus, seu infinito amor, que não despreza o coração arrependido. Com o nosso canto, peçamos ao Senhor o perdão e a misericórdia dos nossos pecados. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à alegria da vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, vamos cantar o hino de louvor nessa quinta-feira, 8ª de Páscoa, na alegria da ressurreição, também como gratidão a Deus por todas as suas bênçãos e benefícios na nossa vida. Cantemos juntos o hino de louvor. Do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas.
que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Oremos. Apresentemos diante do Senhor nossos pedidos, intenções, pela alma de Otília Cordeiro. Nos lembremos também dos falecidos de nossa família, pela saúde de Josimar Ferreira da Silva, Augusto Magalhães. Ação de graças pela passagem de aniversário de matrimônio, 43 anos de matrimônio, de Carlos Miguel de Oliveira e Vaneide Montanini de Oliveira. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos na proclamação do vosso nome, concedei aos renascidos na fonte do batismo ser concordes na fé e justos nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba,
até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vós, irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com os vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar, na medida que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome em todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele
está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem ignorante, nem medroso e nem bobão. Existem 3 perigos da gente viver na vida: viver como um ignorante, viver como um medroso ou viver como um bobão eufórico, né? Nós precisamos viver, irmãos e irmãs, na inteligência que Cristo dá. Jesus abriu a inteligência dos discípulos, esse toque, esse dom do Espírito Santo que vence em nós essas coisas que têm muito a ver com as opiniões que a gente tem sobre a vida, né? Muitas pessoas são profundamente ignorantes, e ignorância é o tema da primeira leitura, quando Pedro começa então a pregar no templo, na sequência de ontem, né, quando ele cura o paralítico na porta do templo. O paralítico não desgruda mais de Pedro e João, e a multidão também fica alvoroçada ao redor dos dois. E aí Pedro então começa a anunciar o poder do nome de Jesus, o nome sobre todo nome, porque agora ele está à direita do Pai, constituído Senhor e Cristo. Então eles dizem: "Não foi a minha piedade, nem porque eu sou bonzinho que esse homem está andando, né? É graças ao poder do nome de Jesus." E aí ele começa a dizer: "Vós rejeitastes o santo, o justo, o servo de Deus Jesus Cristo. Pilatos até queria soltá-lo, mas vocês os obrigaram a matar." E aí continua dizendo, né? "Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas." Está pregando Pedro e dizendo: "Graças à fé no nome desse Jesus, que vocês mataram, mas está ressuscitado, esse nome agora tem poder de fazer um aleijado andar." Mas ele diz: "E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como a vossos chefes." Quantas pessoas vivem na profunda ignorância? E a ignorância, ela é dita em frases como: "eu acho, eu penso, eu não sei para quê, porque eu penso assim, sabe?" A ignorância. O ignorante, ele é profundamente convicto. E ele está baseado nos seus afetos, ele está baseado no senso comum, ele está baseado na sua pressa para as coisas. E Pedro está dizendo: "Eu sei que vocês agiram por ignorância, porque vocês são rasos e toscos e curtos." Aí ele continua dizendo: "Deus, porém, usou disso tudo para se cumprir as profecias a respeito de Cristo." Bom, mas agora que você não é mais ignorante, agora que você está diante de uma testemunha da ressurreição, agora que você tem diante de você um fato, esse Jesus que você debochou na cruz, o nome dele, nem precisa ele estar aqui agora botando a mão em ninguém, o nome dele fez o aleijado andar. Que tal então? Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. E é interessante a gente notar isso aqui, queridos. Pedro acabou de anunciar o quanto Deus é bom, paciencioso, poderoso, porque a ressurreição é um fato meta-histórico, né? Transcende
todas as leis do tempo, do espaço, mas ainda assim existe uma parte que é do ser humano. Depois de Deus ter feito tudo isso, tem algo que Deus não faz no meu lugar, que é o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Sou eu que decido, sou eu que desejo ou não me converter e me arrepender, né? Primeiro se arrepender, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Isso Deus não pode fazer no meu lugar. E quantas pessoas estão travadas porque ignorantes, não se arrependem, não se convertem. Como é que Deus vem em ajuda da nossa ignorância? Porque a gente precisa se arrepender e se converter. Deus vem em nossa ajuda, queridos, com fatos, com acontecimentos, com pessoas, com palavras. Pedro não disse arrependei-vos e convertei-vos sem por primeiro ter mostrado a eles um fato, o aleijado que anda. E sem por primeiro, junto com o fato, ter dado a eles uma catequese, uma explicação. O que significa um aleijado que anda? Significa então que lá no Oriente tem um homem chamado Buda, é isso que significa esse aleijado andando? Significa então que ali, todo, sei lá de que dia, né, não sei se é de segunda-feira, você vai lá e aí tem a pessoa que pega a carta do falecido. O que significa que esse aleijado está andando? Significa que você pode continuar do jeito que você está? Então, Deus primeiro dá um fato. A nossa vida ela é cheia de acontecimentos, bons e ruins, alegres e tristes. A nossa vida está pontuada de acontecimentos. A nossa vida ela não é vazia. Deus coopera conosco. Segundo, Deus é tão bonzinho que para os fatos chega uma hora que Deus manda uma explicação. É uma pregação que você escuta, é uma música, é uma conversa com alguém, é um outro fato que somado ao primeiro fato você faz... Mas daí vem um momento da coisa chamado arrepender-se, converter-se. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Veja, os pecados já foram todos eles perdoados na cruz. É como um cheque em branco, a cruz da pessoa mais rica do mundo para pagar o teu aluguel que está atrasado. Está na tua mão. Então, se você não assina, não vai ali descontar, como é que faz? Não é? Para que os vossos pecados sejam perdoados. Qual o primeiro pecado aqui, então? O pecado é a ignorância. Fizeram o que fizeram porque ignorantes, porque cheio de opiniões. Opiniões que não correspondem a fatos nem à verdade das coisas. A fé vai mudando opiniões que a gente tem. Isso é a conversão. Nós somos cheios de opiniões. Nós somos cheios de senso comum, de jargãozinho de esquina. Só que não dá para sustentar a vida nisso. Nessa história do eu acho, eu penso, não sei para quê, as pessoas vão se afundando, vão criando uma vida infernal, doente, vazia. Fatos e uma verdade. Agora, superam tudo isso. Mas o arrependimento e a conversão é meu. Ninguém faz isso no meu lugar, nem Deus faz, né? Ele diz, então, arrependei-vos, convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Olha que coisa linda. Tempo do repouso aqui não se refere só também, né, à vida eterna, o céu, chamado de tempo do repouso. Mas entrar num tempo de repouso aqui nessa vida. Porque, meus irmãos, o pecado ele custa muito caro. O pecado da ignorância. Veja, tem pessoas que estão sofrendo e não é porque necessariamente elas estão fazendo coisas erradas no sentido matar, roubar, adulterar. Mas o que tem de gente que sente a vida como uma cruz muito pesada. Tem gente que ó céus, ó vida, por que eu não morro? Por que eu nasci? Tem gente que vive debaixo de um estresse, de um nervoso. Por quê? A pessoa não tem repouso, porque ela vive em pecado, no pecado da ignorância, no pecado de pensar, sentir do jeito errado as coisas. Meus irmãos, quando é que nós vamos entender que pecado não é só matar e roubar? O inferno está lotado de gente que não matou e não roubou, mas são ignorantes. Tem gente que hoje não está atrás das grades do presídio, mas vive uma vida infernal que não vale a pena, porque ela é ignorante. Ela ignora a verdade sobre o matrimônio, sobre o dinheiro, sobre o perdão. Ela ignora a verdade, o funcionamento da vida por dentro. É o pecado da ignorância. E aí Pedro está dizendo, se você sair dessa ignorância, você vai encontrar para você um tempo de repouso, de descanso. A vida não precisa ser esse fardo, esse tédio, essa cruz.
Quando a gente conhece a verdade do Evangelho, inclusive a respeito do sofrimento e da cruz, quantas pessoas talvez levem uma cruz mais pesada do que a nossa, e elas têm uma paz, um sorriso no rosto, ainda dá conselho para nós. E você aí com essa vida de princesa, essa vida de reizinho, mas um coração azedo, é uma coisa odiosa por dentro, ninguém presta, ninguém é bom, é ignorante. Porque a fé nos pede de volta, ou nos pede como renúncia, muitas vezes, as nossas opiniões formadas ao longo da vida. É a vida toda na conversa do botequim, do futebol de quarta-feira, somado ao temperamento desgovernado, desordenado, e a gente vai vivendo uma vida e a gente vira ignorante. E Pedro está dizendo, quando a gente sai disso, a gente encontra repouso, sossego. Quer dizer que a terra vira céu, mas quer dizer que a gente encontra repouso. E claro, daí um dia, né, o repouso da vida eterna. E aí Pedro vai dizer, desse tempo que é necessário que Jesus fique, ele vai enviar Jesus, é a segunda vinda de Jesus, né, a volta gloriosa do Senhor. Enviará Jesus que vos foi destinado, no entanto é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas. Nós estamos no tempo da restauração de todas as coisas. Jesus subiu ao céu, a gente reza no creio que ele voltará, por que não voltou ainda? Porque estamos no tempo da restauração de todas as coisas. Portanto, o que é estar vivo? É estar restaurando em mim a imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Nós vamos restaurar isso em nós, fazer essa obra de restauração. É por isso que a gente não morreu essa noite. Que Deus olhou para nós e falou, não está restaurado o tanto que tinha que estar restaurado, e eu acredito que se não morrer, restaura. Mas Deus foi lá e deu corda. Isso aqui é dar aquele negócio, lembra do reloginho de corda? Isso aqui é o reloginho de corda. Deus foi lá e deu corda no meu coração, no seu coração. Fala para quem está do seu lado, aproveita, porque vai que nessa noite próxima Deus muda de ideia, né? E fala, não vou dar mais corda não faz nada com as cordas que eu dou. Estamos no tempo da restauração de todas as coisas, mas sobretudo a nossa própria restauração, né? E aí então Pedro continua pregando e dizendo e anunciando o tamanho de Jesus e falando, após ter ressuscitado o seu servo, Deus enviou em primeiro lugar a nós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Portanto, a bênção tem uma medida, e ela é relativa à conversão. Jesus foi ressuscitado, apareceu para nós, para vos abençoar, à medida em que cada um se converte. À medida em que eu me converto, aumenta a bênção, o repouso, a paz de Deus. Mas para isso, a gente tem que sair da ignorância. E a ignorância, ela é vencida por um gesto nosso, uma postura nossa, né? Chamada contemplação. O Salmo então diz assim, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo, e perguntamos, Senhor, o que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? A contemplação, meus irmãos, uma das coisas que faz uma pessoa ser ignorante é a falta de contemplação. É a falta de silêncio e admiração. Contemplação você precisa de silêncio e de admiração. Olha o que está dizendo o Salmo. O rei Davi um dia parou e contemplando todas as coisas, aí continua o Salmo, né? Abaixo de Deus, pouco abaixo de ti nos fizestes, nos coroastes de glória e de esplendor, nos deste poder sobre tudo. Davi começou a pensar, para que existe peixe? Para pescar, fazer assado, fazer aberto, né? Aí você joga queijo, aquele monte de legume, não é isso? Chama o padre, é para isso que existe peixe, não é para outra coisa que existe o peixe. Para que existe vaca? Para tirar o leite, fazer um churrasquinho. Olha que coisa linda. E Davi começou a olhar para si, ele que era rei, o homem mais poderoso da terra, mais rico e mais poderoso da terra, foi o rei Davi por bastante tempo, depois Salomão, né, seu filho. E ele olha, e ele se sabe criatura, pecador. Ele vê aqueles bois, aqueles bezerrinhos, que ele continua dizendo ali, as ovelhas. Deus fez a ovelha. Para que tem ovelha? Para nós. Para fazer a lã, a roupinha. Não é isso? Aquela costelinha de cabritinho, de cordeirinho, que a gente come com a mão assim, lambuza o cano da boca.
né? É para isso que Deus inventou. Os bois, os rebanhos, o gado, as feras da mata. Aí tem coisas que nem tem muita utilidade, mas só revelam a grandeza e o bom humor de Deus. Quando você vê um leão, uma onça, para que Deus fez isso aí, né? Bicho perigoso. Mas revela o tamanho de Deus, o bom humor de Deus. Aí você olha um elefante do outro lado uma girafa. O que um tem de gordo, o outro tem de pescoço. Para quê? É Deus, sendo Deus. Não está lá a missão agora da NASA, lá o Artemis, indo para o lado oculto da Lua. Você sabia disso, né? Que existe um lado da Lua que o ser humano nunca viu. Só Deus viu. E o ser humano está vendo agora. Essa Lua que a gente vê no céu, minguante ou grande, é sempre o mesmo lado dela. Porque ela gira, mas a Terra gira junto. Então, desde que o mundo é mundo, tem um rosto da Lua que nunca se virou para a Terra. Olha que desperdício. Aquele monte de estrela, é Deus sendo Deus. O bom humor de Deus, a criação de Deus, até esses mosquitinhos. Acho que Deus estava meio assim, vou zoar com eles, quer ver? Tirar um sarrinho deles, mandar mosquito para o piquiri. Utilidade nenhuma, a não sei a gente falar, ai Deus, só o Senhor mesmo, né? É isso aí. E Davi, o homem mais rico e poderoso da terra, ele começa a contemplar, mas o que sou eu? Tudo para nós, passarinhos, peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. E a contemplação, meus irmãos, o silêncio, um pouquinho de natureza. A gente não tem mais contato com a natureza, né? Você sabe que não é a única explicação, mas é uma delas. Para o ateísmo, esse ateísmo prático que a gente vive, é a falta de contato com a natureza. O ser humano, grosso modo, a grande maioria de nós, né? Mesmo a gente que mora muito aqui no interior, a gente não tem mais contato com a natureza. A gente tem contato com pedra, cimento, borracha e plástico. E metal. Não é assim? O silêncio, a contemplação, a obra criada, o nosso tamanho diante do todo. Sabe, meditar um pouquinho. As pessoas são muito arrogantes, elas são muito cheias de si, muito vaidosas dos próprios dons. Lembrar-se, né, que numa relação sexual, o homem deposita dentro da mulher não sei quantos milhões de espermatozoides. Como é que eu que vim para o mundo? Olha que sorte, que coisa extraordinária. Você sabia que uma trompa é da finura de um fio de cabelo? A trompa da mulher, pelo qual o esperma tem que subir, é da grossura de um fio de cabelo. E hoje a medicina consegue, inclusive, dilatar, limpar a trompa por dentro para a mulher conseguir engravidar. E a gente todo cheio de si, porque é isso. Davi contemplou. E a contemplação nos tira dessa ignorância, desse jeito amargo e avesso ao próximo, ao outro, escandalizado com as misérias dos outros, com essa arrogância de quem não consegue dar a Deus um dia na semana para vir numa missa. Isso é falta de contemplação, isso é falta de algum silêncio, isso é falta de um olhar bom sobre a vida. O ser humano vai ficando muito burro. Então o Salmo de hoje nos ensina o valor de contemplar as coisas, ter contato com o que Deus criou, perceber as coisas. Quando a gente percebe isso, a gente diminui um pouco da nossa arrogância, do nosso tamanho. Nem ignorantes, nem medrosos. Aí nós estamos agora na cena do Evangelho. Jesus havia ressuscitado, aparecido às mulheres na parte da manhã, né? Depois ele caminha com os discípulos de Emaús, foi o Evangelho de ontem, na tardezinha, né, daquele domingo. Eles voltam correndo a Jerusalém e começam a contar como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, que é a Eucaristia. E aí então, quando eles estão contando tudo isso, eles falam, não, verdade, apareceu a Pedro. Jesus aparece de novo também, atravessa a parede. Aí eles ficam assombrados e não conseguem acreditar. Jesus precisa dizer, calma minha gente, a paz esteja convosco. Ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Olha o que são as nossas emoções. Eles sabem que fantasma não existe. Eles nunca tinham visto um fantasma, mas agora eles preferem acreditar que é fantasma, que ele sabe que não existe, que ele também nunca viu, mas ele jura que é, de tanto medo que sente. Meus irmãos, nós não nascemos para ser medrosos. Quantas coisas boas Deus colocou diante de você e de mim, e elas foram desperdiçadas ou não estão sendo vividas porque a gente jura que é um fantasma. Vamos traduzir isso. O que será que ele quer com isso? Não, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Rapaz, vai lá, dá um passo, você está rezando tanto tempo, pedindo uma oportunidade. Não, mas é perigoso ficar pegando essa estrada todo dia, né? Era a chance da vida dele, mas tem que ir para o Almoarama, todo dia.
E o Moarama todo dia, para ele ou para ela, é um fantasma. Não é? Rezou para desencalhar, estava encalhada. Rezou para desencalhar, ou estava encalhado. Aí aparece um lá, né, um candidato à vaga. Porque eu tenho trauma, porque o meu ex me machucou muito. Então esse que Deus mandou agora, a pessoa olha e acha que é um fantasma. Não é um fantasma não, é a resposta de Deus. Você não rezou? Você não esperou? E a gente vai entendendo que a vida é cheia de fantasmas. Diga comigo, fantasmas não existem. É falta de terapia, é falta de cura interior, é falta de fé. Simples assim, bate na sua cara e fala, cria vergonha, não existe fantasma, parece ser besta. Gente, a coisa mais extraordinária do mundo está diante deles. Jesus ressuscitado, atravessando a parede, veio dar um oi para eles. Veio fazer uma selfie, imagina. Vai que é fantasma, porque estão cheios de medo. Vencer a ignorância, vencer o medo. E Jesus diz, por que estáis preocupados? Por que tantas dúvidas no coração? Vede as minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, tocar em mim. Vede, fantasma não tem carne, não tem osso. Quer ver? Tem peixe aí? Está assado? Já está bom? Dá aqui. Jesus come o peixe. Tem limão? Com certeza Jesus pediu um limãozinho. Peixinho assado pede limão, né? Com certeza Jesus espremeu um limãozinho ali. Eu não sou fantasma. Não conseguiam acreditar porque estavam cheios de medo, de trauma, né? Tinham acabado de ver Jesus na cruz, como é que está ressuscitado aqui agora? Mas o medo, meus irmãos, paralisa a nossa vida de um jeito muito triste. Tem muitas vidas atrasadas, podadas, limitadas, e hoje talvez você está colhendo o tanto de medo que você teve uma vida inteira. Medo de fazer uma consulta, medo de levar o filho no médico e ouvir o diagnóstico verdadeiro, medo. Medo de que sem minha mãe eu não consigo viver, medo de que se eu ficar longe da minha família, aí meus pais vão brigar. E aí você está com essa vida atolada aí, medo. Jesus não é um fantasma, Ele caminha conosco. E Ele é reconhecido ao partir do pão. Ao partir do pão. Onde existe missa e eucaristia, ninguém está sozinho. Ainda que esteja distante de quem ama, de quem gosta, de quem dava suporte. Mas ninguém está sozinho. Porque esse que atravessa a parede e ao mesmo tempo pega um peixe para comer, está no partir do pão. Mas como é que pode então? Vamos nos converter de um segundo pecado. Como é que eu posso então comungar o ressuscitado que atravessa a parede, come peixe e está no pão eucarístico da igreja e continuar medroso desse tanto? Vendo fantasma onde a palavra certa não é fantasma, é bênção, é providência, é graça, é convite, não é fantasma. E mesmo as nossas cruzes, meus queridos, também não são fantasmas. Sofrimento também é permissão de Deus e não é um fantasma. É Jesus se apresentando a nós, também na cruz, também na dor. Mas fantasma? Que fantasma? E aí Jesus faz esse gesto. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque agora estavam muito alegres e surpresos. Agora ficaram bobo. E quantas pessoas, na alegria e na surpresa, também não conseguem acreditar, né? E, infelizmente, para muitas pessoas, a alegria vai ter que acabar para a fé começar. Essa é que é a verdade. Talvez foi assim com você. Você era tão alegre, você era bobo. A saúde perfeita, no trabalho tudo certo, em casa tudo indo bem, tudo que você queria você fazia, não é verdade? Tudo que você queria fazia, dava. E Deus você não estava nem aí com Ele, né? Bora, sexta-feira santa, alugar uma lancha, pegar um jet ski, gelar uma Heineken e descer para a praia. Na verdade, é sexta-feira santa, a pessoa está assim, flutuando na vida. Que igreja que é? Negócio de pata, petição de dinheiro, vai saber se isso é verdade, rapaz. Bíblia é papel, aceita qualquer coisa, assim. Então, assim, pelo menos, não sei, posso estar errado, né? Geralmente quem fala assim, posso estar errado, diga para ele que ele está errado para você ver só. Você já experimentou falar que está uma pessoa, não, eu posso estar errado. Você está. Meu filho, acaba o casamento, acaba a amizade, acaba tudo ali. Eu posso até estar errado, assim, então eu procuro viver minha vida assim, segundo a minha consciência, né? Eu procuro assim, cada um cuidar da própria vida. Bem ignorante, assim, bem boçal. Bem xireque. A pessoa, quando ela está feliz, ela está assim, flutuando, né?
E veja, meus irmãos, a gente pode ser feliz, a gente pode ser alegre. E Deus quer muito que sejamos felizes e alegres, mas não bobos. E muitas pessoas ficaram bobas. Deus não quer ninguém bobo. É por isso que às vezes Deus permite, e Ele mesmo às vezes vem trincar um pouco algumas alegrias nossas, porque isso não é alegria, isso é bobeira. Isso é futilidade. Dá sim para ir para o inferno rindo. Mas Deus nos quer felizes e alegres. À medida que a gente consegue contemplar as coisas, a gente pode ser muito feliz, a gente pode ser muito alegre, sabendo quem é a fonte disso, a quem a gente deve isso e como destinar isso. A gente nasceu de Deus para Deus. E um bom caminho para ir para Deus é a alegria, é a felicidade, é a gratidão, é o contentamento com a vida. Você não precisa ser triste, mas não pode ser bobo. Nem ignorantes, como na primeira leitura, nem medrosos, nem abobados. E aí então Jesus faz o gesto do peixe, come diante deles, começa a explicar, pela milésima vez, porque isso aqui já tinha explicado, mas explicar para quem não quer entender, tem que explicar de novo, né? Eles nunca quiseram entender direito que, nas entrelinhas, em vários textos de Moisés, Salmos e Profetas, tinha morte, cruz, sofrimento. Eles nunca quiseram entender isso, porque isso quebrava demais as expectativas que eles tinham a respeito de ser amigos de um Cristo que fosse poderoso e rico, né? Mas aí diz a palavra, e essa parte é muito bonita. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Abriu a inteligência espiritual dos discípulos. Esse saber aos olhos de Deus, com os olhos de Deus. O nome disso aqui é ciência, sabedoria. Isso é dom de Deus. É um dos dons do Espírito Santo, é o dom da ciência. O que é o dom da ciência? Quando a gente vai lá na missa do Crisma, no Pentecostes, tem aquelas faixas bem cafonona, né? Assim, que a gente pendura, né? Aí tem lá os 7 dons do Espírito Santo. Não tem um dom chamado ciência, inteligência, conselho. O que é o dom da ciência? É o dom de ver dentro das coisas. Porque isso que a ciência faz, não é? A gente, por exemplo, o que o olho humano sem ciência vê aqui? Água, líquido, molhado. O que a ciência vê? A ciência é capaz de ver o quê? Hidrogênio, oxigênio, quantas moléculas disso, quantas moléculas daquilo, se tem bactérias, se tem germes, se tem cloro. A ciência vê para além da aparência, né? Jesus deu a eles essa abertura da inteligência. É a ciência, ver para além das aparências, ver dentro, a essência das coisas. E quando a gente enxerga dentro coisas e realidades, a gente enxerga Deus. Porque tudo está repleto de Deus. O mundo não foi feito por Satanás. O mundo foi feito por Deus. Os fatos não estão no poder e na disposição, o mundo não está na agenda do diabo, está na agenda de Deus, é a mão de Deus que está levando tudo. Então abrir a inteligência, dar a sabedoria, é uma graça, Deus precisa intervir em nós. E hoje é dia, meus irmãos, de pedirmos a Jesus ressuscitado, presente no pão da Eucaristia, e hoje nós vamos ter também a adoração santíssimo, no finalzinho da missa, pedir, Senhor, abre a minha inteligência, eu não quero nem ser ignorante, nem medroso, nem bobão, abre a minha inteligência. E aí Jesus abriu a inteligência dos discípulos. É uma graça, é um dom, é um toque que Deus faz. Carta de São Tiago na Bíblia que você não lê. Irmão, se algum de vós quer sabedoria, peça a Deus com alegria, Ele dá, mas porém sem duvidar, porque todo aquele que pede, crendo que recebeu, já recebeu. E Ele está falando da sabedoria. Se tem uma coisa que Deus não nega, é sabedoria. Isso aí você pode pedir já dando glória. Deus dá sabedoria, Deus abre a nossa mente. Deus nos quer sábios. Deus coopera conosco. E veja, a misericórdia de Jesus. Ele decide então falar, você quer saber? Vocês são lerdo, né? Mas tá bom, vem cá, deixa eu abrir tua cabeça. Pac! Rachou e botou lá dentro. Misericórdia, é uma intervenção isso aqui. Isso aqui não é um esforço mais dos discípulos. E meus irmãos, na vida é assim, Deus vê a gente se esforçando. E quando Deus vê que a gente deu o último passo que conseguia dar em direção àquela boa coisa, Deus chega e faz a parte dele, que é a parte que a gente não consegue. Olha, eles andaram 3 anos com Jesus, deixaram tudo por Jesus, sofreram, estavam ali perseverando juntos, todos amedrontados, não entendendo coisa nenhuma do que estava acontecendo, mas estavam ali firmes. Agora vem a misericórdia vem em favor do nosso esforço. Jesus vem e fala, agora é comigo,
Deixa eu abrir a cabeça sua aí. Deus termina para nós aquilo que a gente não vai conseguir terminar. Deus é bom. Deus está vendo a sua busca. E Ele chega, quando a gente dá o último passo, o último esforço, Ele vem e completa a medida do nosso esforço. Isso é a misericórdia, isso é a graça dEle. E aí Ele disse então, o Cristo sofrerá, ressuscitará e no seu nome serão anunciados, e foi o que Pedro fez na primeira leitura, é o que a igreja faz todos os dias. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, vocês serão testemunhas disso. Testemunhas do ressuscitado e testemunhas da conversão e do perdão dos pecados. Então hoje, queridos, peçamos a Jesus que Ele abra a nossa inteligência. Vamos ficar em pé, momento da nossa prece, da nossa oração. Já coloca a mão assim na sua testa, na sua cabeça, essa coisa oca ou dura, cada um sabe o que tem em cima do pescoço, né? Vai batendo assim, falando assim, Espírito Santo, abre a minha inteligência, Espírito Santo, abre a minha cabeça, abre o meu espírito, Espírito Santo, para além daquilo que eu consigo abrir, para além daquilo que eu mesmo consigo oferecer. Vem, Espírito de Deus, e toca na minha razão agora. Vem, Espírito Santo de Deus, e me tira dessa ignorância. Senhor, traz luz à nossa inteligência. E nós oramos também por todos os ignorantes que conhecemos, oramos com amor e com misericórdia. Senhor, toca também na cabeça e na inteligência deles agora, para que consigam crer, para que consigam ouvir, Senhor, para que consigam contemplar. Senhor, abre a nossa inteligência, dai-nos um coração, um espírito mais contemplativo, diante das Tuas obras, das Tuas grandezas e das Tuas maravilhas. Toca, Senhor. Põe a mão no seu coração e vai apresentando os seus medos, as coisas que nos amedrontam e que às vezes nos atrapalham de acreditar que Deus está conosco, que Jesus está aqui agora. Apresenta tudo que te amedronta, questões da sua vida, questões da sua saúde, da sua vida financeira, situações com filhos, trabalho, solidão, luto. Senhor, são tantos os medos que nós atravessamos na vida, são tantos os medos que nós enfrentamos hoje. Apresenta os medos do teu coração de mãe, do teu coração de pai, os medos do teu coração de cônjuge, dentro do seu matrimônio, as coisas que você talvez está lutando, enfrentando. Vem em socorro, Senhor, dos nossos medos. Mas nós queremos pedir também, Senhor, vem em socorro da nossa vida, às vezes boba. Senhor, são tantas as bênçãos, as graças. Quero te louvar, Senhor, por todas as coisas boas que eu tenho, que eu alcancei. Que nenhuma delas me desvie, que nenhuma delas me distraia, que nenhuma delas me torne arrogante, presunçoso, autossuficiente. Vós sois a fonte da bênção e da graça. Por isso nós queremos pedir, Jesus, eu tenho te buscado, eu tenho me esforçado, e o Senhor sabe do meu limite. Então abre a minha inteligência, Senhor. Toca onde eu não posso, vai lá onde eu não consigo. Opera em mim, Senhor, aquilo que só o meu esforço não é capaz. Nós somos necessitados da Tua misericórdia. Nós oramos também, Senhor, por pessoas que conhecemos que têm se esforçado para vencer, se esforçado para se converter, se esforçado por serem melhores, mas elas têm as suas misérias também. Vai intercedendo agora por pessoas que você conhece e que têm as suas misérias, os seus sofrimentos, suas travas, suas recaídas. Senhor, tem misericórdia e dá o Teu Espírito para que sejamos testemunhas. Dai-nos o repouso, Senhor, que vem da conversão. Por isso, Senhor, dai-nos a graça da conversão, para termos paz, para termos sossego, para termos, Senhor, um tempo de refrigério na nossa vida. Quero convidar você a erguer os seus braços e pedir a Deus um tempo de refrigério na sua vida. Você que tem vivido debaixo de guerra, debaixo de luta, você que há tanto tempo tem carregado cruzes, sofrimentos, tantas situações da sua vida que tem atravessado a tua casa, a tua história. Senhor, por pessoas que nesse momento, eu rezo junto com irmãos e irmãs que nesse momento se sentem esgotados, se sentem exauridos, Senhor. Pessoas que dizem que não aguentam mais sentir, experimentar o que tem sentido, experimentado, carregar o que tem carregado. Vem, Espírito Santo, renova as nossas forças e traz um tempo de refrigério, um tempo de repouso. Traz, Senhor, um tempo de boas notícias, de boas novas para a nossa casa, para a nossa vida.
Traz boas notícias, Senhor, àqueles que clamam, suplicam agora, pela Tua infinita misericórdia. Jesus ressuscitado, Jesus nossa paz, Jesus nosso repouso. Obrigado, Senhor, porque estamos em Tuas mãos, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque Vós sois a nossa paz. Acolhei, Jesus, nossa oração, nossa prece, nossa confiança em Vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. No altar de Deus, junto com o pão e vinho, façamos a oferta da nossa vida. Vendo Jesus aparecer e com eles vir comer, explicando a paixão. Todos entendem que o Senhor está vivo e por amor nos envia em missão. Ressuscitado Cristo aparecer, com seus amigos fez a refeição. E dando a paz, mandou anunciar O amor de seu Pai. em toda a nação. Hoje também na refeição, revivemos a paixão e a vitória da cruz. Vinho e pão sobre o altar servirão para anunciar Deus nos salva em Jesus. Ressuscitado Cristo aparecer, Com seus amigos fez a refeição, e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, benigno Senhor, as oferendas que agradecidos vos apresentamos pelos que renasceram no batismo, que elas apressem o vosso auxílio celeste por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é o nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia santíssimo da ressurreição de Cristo, Senhor, dentre os mortos. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos que nasceram na esperança da ressurreição, Otília Cordeiro e todos os que já partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, de Josimar Ferreira, de Augusto Magalhães, que pedem a saúde, de Carlos Miguel e Vaneide, que celebram o aniversário de matrimônio, e dai-nos a todos participar um dia da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Eu sou o pão vivo descido do céu, se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Nesta quinta-feira eucarística, preparamos o nosso coração para receber Jesus nessa santa comunhão e peçamos a sabedoria. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos Como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. e Quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara para a glória do céu. Ele é força Na caminhada pra Deus. E quando amanhecer, e quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando
nesta vida escondida no pão. Oremos. Escutai, Senhor, as nossas preces, a fim de que por este sacramento, intercâmbio da nossa redenção, recebamos o auxílio para a vida presente e o dom da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é quinta-feira, nosso dia de adoração ao Santíssimo. Ao longo do dia, a nossa capela de adoração hoje vai ser o nosso auditório, porque ele ainda está bonito, né? Como esteve na Semana Santa, então não vai ser aqui na capelinha, é lá no auditório, tá bom? Amanhã, 6 da manhã, a gente tem missa aqui no santuário. Lembrando que domingo é o domingo da Divina Misericórdia. As nossas missas serão como de costume, sábado, 7 da noite, domingo, 8 da manhã. Nas duas missas a gente faz a bênção das imagens de Jesus misericordioso, dos quadros, estampas, quem trouxer, né? E daí no domingo a missa é às 8, após a missa a gente tem uma programação aqui. Tem a missa, depois tem pregação, o almoço, na parte da tarde ali, às 2 da tarde, 1h30, né, a partir de 1h30, mais uma pregação, e às 3 da tarde a gente vai rezar o terço da misericórdia, fazer a adoração ao Santíssimo, se encerra às 4. Somos todos convidados a participar o tempo todo, o que você puder, ou acompanhando em casa. E aí, meio-dia, tem almoço no salão paroquial, como foi o almoço de São José, mesmo cardápio. Estamos todos convidados a vir almoçar, mesmo que você não for participar aqui, mas quiser vir almoçar, trazer a família, está convidado também. Mas para isso, procure a Secretaria da Paróquia antes e adquira o seu almoço para esse domingo da misericórdia, mesmo que você não for participar do dia aqui, não tem problema, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São José, da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, meu Coração igual ao teu. Nos colocando de joelho para Jesus nesse momento. A irmã quer te convidar a rezar. O Senhor que está em nosso meio, vivo, ressuscitado. Hoje a liturgia do Senhor nos convida, e o Padre nos ajudava a rezar nesta manhã, a pedir a graça de que o Senhor toque no nosso entendimento. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa do toque do Senhor. Eu não sei qual é a área da tua vida que o Senhor precisa pedir para o Senhor para que Ele toque no teu entendimento. E a irmã quer convidar nesse momento a você olhar para Jesus agora. E o Padre nos ajudava a rezar também, de que nós caminhamos até um ponto, mas nós percebemos que o Senhor precisa tomar o controle da nossa vida. E eu não sei qual é a área da tua vida que você tem caminhado, e hoje o Senhor tem te convidado a deixar Ele continuar esse caminho, a Ele caminhar agora por você. E só quem tem um coração manso e humilde consegue dizer para o Senhor: Senhor, eu aceito, Senhor. Eu caminhei até aqui, Senhor, mas eu preciso agora da Tua graça. Peça essa graça ao Senhor, olhando para Ele agora. Peça, Senhor Jesus, eu não quero mais resistir, Senhor, à Tua graça. Eu não quero resistir ao Teu toque. Fala para Ele: eu não quero parar, Senhor, mas eu quero continuar, Senhor. Olhando para o Senhor, peça essa graça no teu coração. Só um coração manso e humilde, meu irmão, minha irmã, é capaz de dizer para o Senhor: Jesus, eu não consigo mais caminhar, eu preciso do teu toque. E esse Senhor ressuscitado hoje
deseja tocar você como tocou naqueles apóstolos, naqueles discípulos. Peça essa graça mais uma vez, Toca, cantando. Senhor. Cantando e olhando para o Senhor. Levanta os Toque. teus braços e canta isso. Jesus, manso e humilde, De coração. de coração, dá-me um coração igual ao teu. Fala pra Ele. Jesus, manso e humilde, De coração. de coração, dá-me um coração igual ao teu. Um coração novo. Coração novo. Peça para Ele esse coração. Um coração de carne. Um coração que ama. Um coração que ama. Com os teus braços levantados, canta isso. Criai em mim. Criai em mim um coração que seja puro e renovai em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Vai olhando para o Senhor, que vai se dirigir até o auditório, e vai cantando isso. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Aplauda o Senhor. Criai em mim, canta isso. Criai em mim um coração que seja puro e renovai em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor.